Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para gravar mais um vídeo. Eu sou o professor Ricardo, sou professor de matemática e nesse vídeo aqui eu vou estar falando aí da lei dos cossenos. Então, eu tenho gravado alguns vídeos aí com algumas dicas no Shorts. São vídeos rápidos que a gente acaba mostrando algumas operações aí que podem ser feitas para facilitar a vida dos alunos. E tem bastante gente se inscrevendo no canal, que são pessoas que gostam de matemática. Nesse meu canal também tem bastante professores, porque eu acabo falando de concursos, não só de matemática, mas de outras áreas. Só que eu sou professor, na verdade, de matemática. Então a gente, no Shorts, traz algumas dicas e eu também gravo alguns vídeos para os meus alunos, tanto do ensino médio como da faculdade, que eu dou aula de cálculo. Então, neste vídeo aqui, vocês devem ter visto aí pela thumb, que é a foto da chamada, que eu quero falar um pouco da lei dos cossenos. Então, vou apresentar aqui para vocês um vídeo falando da lei dos cossenos. Se você gosta de matemática, é aluno, é professor, porque eu vou mostrar aqui a parte da lei dos cossenos, uma atividade que também o professor pode fazer usando a tecnologia que é o GeoGebra, e você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, porque cada vez mais a gente vai trazer essas ideias de conceitos matemáticos utilizando essas tecnologias. Então, eu peço aí, se você gostar do vídeo também, que se inscreva e dê esse apoio para a gente. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês a parte referente ao que eu quero falar, a lei dos cossenos. Bom, então vamos lá, ó. Eu já abri, deixei aberto aqui o GeoGebra e eu quero falar aqui, conforme eu já anunciei, a respeito da lei dos cossenos. E ele está dizendo aqui que a lei dos cossenos a gente vai utilizar quando a gente conhecer dois lados e um ângulo do triângulo. E essa lei dos cossenos eu posso aplicá-la em qualquer triângulo. Bom, então eu trouxe ela aqui para vocês. Ó, eu tenho um triângulo, vou até fazer a construção. E a lei dos cossenos fala assim que tenho aqui um triângulo, ó, tem o lado A, B e C. Então ele fala que se eu pegar esse lado A aqui ao quadrado, que ele vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu digo que aqui ele fica até parecido, essa parte inicial, com o teorema de Pitágoras, apesar que esse triângulo não é retângulo. Mas a lei dos cossenos se aplica, eu vou mostrar aqui para vocês. Então ele fala assim: se eu pegar esse lado a ao quadrado, ele vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos duas vezes o b vezes c, que é o produto desses dois, vezes o cosseno do ângulo A. Então eu estou com esse lado A, o ângulo A seria o ângulo oposto a esse lado, ó. Então, eu tenho aqui lado A, o vértice A está aqui, aqui forma o ângulo A. E eu posso aplicar isso com B. Então, se eu pegar esse B ao quadrado, ó, B ao quadrado seria igual a os outros dois lados ao quadrado, o A ao quadrado mais C ao quadrado, como se fosse Pitágoras, menos duas vezes o produto do A vezes o C, vezes o cosseno do B. Então, o vértice B, ó, ele é oposto a esse lado B, seria esse ângulo. E a mesma coisa se eu pegar o C. Se eu fizer esse lado ao quadrado, ele é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, menos duas vezes o produto deles e o cosseno do C, ó, o oposto, tá? Então, a gente fala assim, eu vou usar aqui a ferramenta de polígono e vou construir um triângulo, qualquer, ó. Então, vou pegar aqui, clicar A, B, C e volto aqui. Construir um triângulo. Então, deixa eu tirar essa malha aqui, dar uma limpada para a gente enxergar as coisas. Ó. Vou tirar a malha e o eixo. Eu estou aqui com o triângulo. Notem que eu vou alinhar aqui, ó, tem o vértice A, vértice B e vértice C. E ele fez exatamente isso. Ó. O lado A, ele está oposto a esse vértice. Então, aqui vai ter um ângulo que a gente chama de ângulo A. O lado B está oposto ao vértice B, então está aqui. E o C, eu vou ter esse vértice aqui, ó, oposto a esse lado C. E aqui ele está dizendo que eu aplico aqui a lei dos cossenos usando qualquer lado. Ó. Então, se eu pegar essa medida desse A ao quadrado, ele vai ser igual a esse B ao quadrado mais C ao quadrado,
menos 2 vezes o produto desses dois, vezes o cosseno desse A. Então, essa fórmula aqui, vamos chamar assim, que está definida, e a gente pesquisa lá no Google, aparece, isso aqui tem como demonstrar. Bastaria eu criar aqui dois triângulos retângulos, eu poderia pegar uma ferramenta aqui, traçar uma reta perpendicular aqui estaria formando um ângulo de 90 graus. E aí eu usaria as razões trigonométricas e o teorema de Pitágoras e conseguiria demonstrar como que ele chegou nisso aqui. E isso os livros fazem, tá, gente? Então, se você procurar mesmo na internet aí, ou nos livros, eles vão fazer essa demonstração. O que eu quero trazer aqui é mais uma validação. E eu quero validar aqui com o GeoGebra porque ele se torna um pouco mais dinâmico. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou medir os ângulos daqui, ó. Então, eu vou clicar CBA, ele vai me dar a medida desse ângulo aqui, esse ângulo B, tá? Ele chamou de alfa aqui, mas eu posso chamar que é o ângulo B. Da mesma forma, eu vou medir o outro ângulo, ó, esse ângulo A, e vou medir esse outro ângulo aqui em cima, C. Então, eu tenho os ângulos, vou mover aqui para a gente poder enxergar, ó. Então, eu tenho o valor de cada ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o alfa, ou B, que ele chama aqui. Esse ângulo aqui, o gama, 58,74, e o beta, 54,46. Tem uma coisa, esse ângulo aqui ele está aproximado com duas casas decimais, tá? Eu poderia vir aqui no GeoGebra e mudar para 5 casas decimais, ó. Repare que esse não é um valor, o que aparece aqui exatamente o ângulo. Ele está me dando uma aproximação. Agora ele trouxe com 5 casas. Se eu aumentar para 10 casas, ele vai me dar o resultado com 10 casas. Por isso que às vezes eu não posso usar esse próprio valor, porque não é ele exatamente, é uma aproximação. O GeoGebra pega essa medição. Então eu estou aqui com as medidas, ó, dos 3 ângulos. Deixa eu arrumar aqui de novo, posicionar para a gente poder enxergar. E eu vou pegar a ferramenta aqui do GeoGebra também e vou medir o tamanho desses segmentos, cada lado, quanto que mede o A, quanto que mede o B, quanto que mede o C. Ó. Então, tem uma ferramenta para medir distância e comprimento. Então, vou medir esse lado aqui, ó, BC, tá? Ele vai dizer que esse BC é 7,62, ou aproximado, ele está usando duas casas. Aí eu vou medir aqui, ó, o AB, e vou medir o AC. Tá? Então, eu tenho aqui, com a ferramenta do GeoGebra, a medida dos segmentos. Esse lado B mede 8,6, esse lado A, que é a mesma coisa que BC, 7,62, e esse lado AB mede 8, que é essa medida C. E eu peguei os ângulos aqui, tá? O que que a lei dos cossenos, ó, ela fala para gente? Vamos supor que eu pegue esse lado A aqui. Ele diz que essa medida 7,62, de novo, ela não é exatamente 7,62. Ela, se eu mudar aqui para 5 casas decimais, ela é 7,61577. Ela arredondou, tá? Vou voltar aqui. Então, ele está trabalhando como se fosse 7,62. Por isso que eu não posso pegar esse valor e jogar na calculadora. Mas eu vou pegar a ferramenta aqui do GeoGebra, ó, e eu vou colocar o seguinte, eu vou falar que essa medida, como se fizesse no Excel, quando a gente põe o igual. Eu vou falar que essa medida A elevado ao quadrado, ó, eu vou fazer a conta dela. Ele está dizendo que esse A ao quadrado, que essa medida ao quadrado dá 58. O 7,62 não vai dar, mas porque não é 7,62, vai dar 58. Então, eu estou dizendo que essa medida, quando eu pego esse lado e elevo ao quadrado, ele tem que ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do A, que é esse ângulo aqui. Então, aqui embaixo eu vou fazer isso. Repare que nessa atividade eu estou querendo fazer uma validação e não a demonstração dessa fórmula, porque depois eu vou dinamizar. Então, eu vou pegar aqui igual, vou pôr o b ao quadrado, mais o c ao quadrado, menos 2 vezes B, vezes C, vezes cosseno, e eu vou usar o teclado aqui, ó,
de letra grega, vezes o beta, ó, tá? Então, eu coloquei b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de beta e vou dar um enter. E olha que interessante, ele está me dizendo que esse resultado é 58. Por isso que existe essa igualdade. A lei dos cossenos fala que esse lado ao quadrado é igual ao quadrado dos outros dois lados. Parece Pitágoras. Só que Pitágoras só vale para aqui, só vale quando eu tenho um triângulo retângulo. Ele está dizendo que esse lado ao quadrado é igual à soma desses dois outros lados ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, vezes o cosseno desse ângulo contrário. Se eu fizer aqui com B, por exemplo, ó, vou pegar agora aqui, igual a B ao quadrado. Agora eu estou elevando esse lado ao quadrado. E vou fazer ele é igual a esses outros dois lados, ó, a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac cosseno. Como eu peguei esse b, eu vou pegar o cosseno desse alfa. Então, vou pegar o teclado aqui de novo, ó, e vou fazer o alfa e vou dar um enter. E ele vai mostrar para gente que é verdade, que esse lado ao quadrado deu 74, ele é igual a esse lado ao quadrado mais esse ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, vezes o cosseno que está entre eles. Ó. Sempre o cosseno que está entre eles aqui. E eu poderia validar fazendo a mesma coisa. É a tal da lei dos cossenos. Então, nessa minha atividade, eu estou validando isso aqui com a gente de forma tecnológica, usando uma ferramenta digital. E aí eu falo o seguinte, ó, eu posso dinamizar. Então, se eu mexer aqui, ó, e aí eu tenho essa facilidade, ó, se eu vier aqui e alterar, movimentar a minha figura, eu vou estar alterando as medidas, ó, as medidas se alteraram, os ângulos se alteraram, mas a igualdade não. Ela está aqui, ó. Quando eu pegar o A ao quadrado, porque eu mudei a medida do A, está dando 39,63. Ele continua igual ao B, que alterou ao quadrado, mais o C, e o outro também, ó, os outros dois. Então, eu posso, para qualquer que seja a medida, ó, qualquer triângulo, tá? Ela se mantém essa estrutura da igualdade, ó, 33,5, 33,5 e depois 69,25, 69,25, que é exatamente a lei dos cossenos, tá? E eu vou trazer aqui, deixa eu só voltar a malha quadriculada, vou fazer aqui para mostrar para vocês, ó, que isso para qualquer ângulo. Mas se eu trouxer esse ponto para cá, ó, então, ó, eu alinhei aqui, ó, o ponto A tem coordenada menos 5, ele estava menos 4,98. Então, eu dei uma mexida nele, ó, ele tem coordenada menos 5 e menos 2, e o C está no menos 5 também. Formou tal ângulo de 90. E reparem que as igualdades aqui, ó, elas aqui para baixo, elas vão continuar válidas, 100,29, 100,29, 36 e 36. E agora eu tenho um tal de triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, o que que acontece? Esse lado ao quadrado, esse A ao quadrado, que está aqui, deu 100,29 menos b ao quadrado mais c ao quadrado, só que aqui eu vou ter o cosseno de 90 graus. E aí a gente precisa lembrar, quanto que é o cosseno de 90? Se eu pegar aqui a calculadora, a gente pode fazer lá na circunferência também, mas se eu fizer 90 graus aqui, e se eu fizer o cosseno, ele vai dar zero. Então, se isso aqui for zero, toda essa parte vai anular. Aí eu tenho exatamente Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ó. Quando esse cosseno vai zerar toda essa parte aqui. Então, se esse cara é zero, toda essa parte aqui, como está multiplicando, vai zerar. Então, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho exatamente o teorema de Pitágoras. Tanto é que se eu usar a ferramenta aqui, ó, deixa eu mexer aqui, deixa eu diminuir só. Se eu fizer aqui o polígono regular, ó, vou fazer um quadrado aqui. Ó, ele gerou um quadrado com a medida da hipotenusa. Eu vou fazer um quadrado com a medida desse cateto e um quadrado com a medida desse cateto.
tá? Quanto que deu a área desse quadrado, ó? 100,29. O valor que estava aqui, ó, 100,29. Quanto que é a área desse quadrado aqui? Vou medir, ó. 64,29. O mais 36. Se eu somar, vai dar o 129. É Pitágoras, tá? Mas seria válido aqui a tal da lei dos cossenos. Só que a gente teria aqui esse ângulo A de 90 graus e o cosseno de 90 zeraria. Então, essa lei dos cossenos, tá? Ela acaba sendo válida aí para qualquer triângulo. Trouxe aqui a lei dos cossenos, procurei validar ela aqui, dinamizando a figura, mexendo na figura, e que essa lei dos cossenos ela fica válida para qualquer triângulo, ó, as medidas aqui que eu tinha feito, e agora eu vou trazer, se a gente entender essa relação, a importância disso nos problemas. Então, eu coloquei, as públicas estão pedindo aí a tal da lei dos cossenos nos últimos vestibulares. Então, vamos dar uma olhada aqui no exercício, na prova da Unicamp, agora para o ano de 2024, a primeira fase. Então, eu colei aqui, ó, a lei dos cossenos, que a gente falou que acaba pedindo muito nos vestibulares, e a gente tinha um problema aqui na prova da Unicamp que, basicamente, ela fez com que a gente usasse a lei dos cossenos. Ele falou assim, no losango abaixo, qual é a medida do comprimento do segmento B? Desse segmento B aqui. Então, ele deu um losango para a gente, nesse losango, ele está dizendo que essa medida de E até D é 2, essa medida de D até F é 3, esse ângulo é 60. Deu aqui, que eu acho que foi uma até facilitada, ele fez um tracejado, uma linha tracejada aqui, formado um ângulo de 90. Muitas vezes não é feito isso, a gente tem que imaginar que se traçar uma reta perpendicular aqui forma um ângulo de 90. Mas eu acho que isso foi até uma forma de facilitar. E ele falou simplesmente que tinha um losango. Então, ó, no losango abaixo, tá? Bom, o que a gente precisa saber ou precisaria saber dessa questão referente ao losango? Eu falo, muitas vezes o aluno tem que ser até pesquisador. Você tem que falar assim, losango, obviamente que no vestibular não pode, mas quais as características do losango? Então eu venho aqui no Google e falo assim, características do losango. Vou colocar aqui, vou fazer uma pesquisa. Vamos ver em conjunto. Ele fala: trata-se de uma figura geométrica que possui quatro lados iguais. Então eu tenho que falar assim: se é losango, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse outro. Então ele tem quatro lados iguais. Primeira informação, ou primeira coisa que eu tenho que ter conhecimento. Seus lados opostos são paralelos. Então, esse lado aqui é paralelo a esse é paralelo a esse. Mais uma informação do losango. Que mais? Vou clicar aqui, ó, e tem algumas informações que eu digo assim que a gente vai precisar do losango. Ó. Propriedades dos paralelogramas. Como dito, os losangos são paralelogramas e por isso todas as propriedades abaixo são válidas. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, os ângulos opostos são congruentes. Os lados opostos também são congruentes. A soma dos ângulos adjacentes de um paralelogramo resulta em 180 graus. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. E aqui, como ele falou aqui em cima, o losango é um polígono que possui quatro lados congruentes. Então, o que a gente tinha aqui? Como eu já falei, esses quatro lados eram iguais. E ele falou aqui, né, para baixo, ó, isso é importante, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Então, eu falo assim, se esse ângulo é 60 graus, eu posso vir aqui afirmar que esse ângulo é de 60, tá? E eu poderia dizer também que esse ângulo todo aqui é 120, apesar de que eu não vou precisar dele. Falar que é 120, porque ele falou que os ângulos, a soma de ângulos adjacentes resulta em 180. E aí, se a gente fizesse a somatória, ia dar os 360. Mas a gente tem aqui que esse ângulo é de 60 graus, tá? E ele fala assim,
Qual a medida desse segmento B? Então, o que a gente pode fazer? A gente falou, esses quatro lados são iguais, mas eu não sei o lado, eu sei um pedacinho aqui que ele me deu. Então, eu vou chamar, por exemplo, esse lado de x, ó. Eu tenho que o lado desse paralelogramo é x. Como eu conheço, ele me deu que essa medida de D até F é 3, eu posso falar que essa medida de C até F, que ela é x menos 3, ó, tá? E como eu falei, tinha aquela dica aqui de um ângulo de 90 graus, e eu sei que esse ângulo é 60, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar aqui uma razão trigonométrica, tá? Por exemplo, eu tenho essa medida aqui da hipotenusa, não conheço, mas eu chamei ela de x, e esse cateto aqui, ó, colado ao ângulo, o colado, o adjacente ao ângulo é de 60 graus, e eu sei que esse cateto é x menos 3. Então, eu vou aplicar aqui a razão cosseno. Eu falo que o cosseno, até porque eu tenho esse cateto colado ao ângulo, que o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente x menos 3 sobre a hipotenusa x, tá? Como o cosseno de 60 graus ele é um ângulo notável, cosseno de 60, né? Quanto que é o cosseno de 60 graus? A gente tem lá seno 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? O seno de 30 é meio, o de 45 raiz de 2 sobre 2, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60? O contrário, então ele é meio. Então eu sei que essa medida aqui é meio, o cosseno igual a o cateto adjacente, que eu falei que é x menos 3, sobre a hipotenusa x. Então, eu posso ter uma incógnita só, que é o x. Multiplico o cruzado e vou conseguir descobrir a medida desse losango. Uma vez x vai dar x. Aqui igual a 2 vezes x, 2x. E 2 vezes menos 3, menos 6. Eu quero achar o x, eu vou isolar, vou passar para cá, ó. Aqui eu já tenho 2x. Esse x passar para cá vai ficar menos x. E o menos 6 passar para lá, 6. Então, eu vou ter que 2x menos x vai dar x, que x é igual a 6, ó. Então, a gente conseguia descobrir qual a medida do lado desse losango. Ó, esse cara aqui mede 6, né? Eu tenho esse lado. Aí aqui, eu sei que esse lado todo é 6, mas esse pedaço é 2, né? Então, o que eu posso dizer? Que esse pedaço aqui é 4. E olha lá, feito isso, eu vou poder usar a lei dos cossenos, ó, porque eu tenho esse lado, eu tenho dois lados e o ângulo entre ele. E eu quero achar a medida do B, tá? Então, eu quero achar a medida desse lado. Esse cara aqui é como se fosse o A, ó. Eu quero achar o A, essa medida B. Quero achar esse A. Eu tenho esse cara aqui, ó. Poderia falar que esse é o B e esse é o C. Só aplicar a lei dos cossenos. Porque é exatamente como a gente falou. Quando eu conhecer dois lados e um ângulo entre eles, ó. Então, vou vir aqui e vou dizer que este lado, que é o que o problema pede, que A ao quadrado é igual a B, vou chamar esse 6 de B, 6 ao quadrado, mais esse outro lado aqui que eu conheço, ó, estou trabalhando nesse triângulo aqui, tá? Vou achurar ele aqui, ó, vou marcar ele aqui. 4 ao quadrado, menos 2 vezes 6, vezes 4, vezes lei dos cossenos. O cosseno de 60, tá? O cosseno de 60 a gente já usou aqui, então já vou pôr direto aqui em meio, ó. Tá? Bom, o que vai dar aqui a medida desse A ao quadrado? Eu vou ter 6 ao quadrado, 36, mais 4 ao quadrado, 16. Aqui menos esse vezes esse, eu vou simplificar aqui, vou cortar o 2, ó, com 2, simplificando. Então, eu vou ter 6 vezes 4, 24, vezes 1, 24, ó. Tá? Então, esse A ao quadrado vai ser igual a 36 mais 16, vai dar 52. 52 tira 24, 52 tira 20,
dá 32. Tira 4, 28. Então, vou ter que A ao quadrado igual a 28. Como eu quero a medida do A igual a raiz quadrada de 28. Tá? E aí, já tinha alternativa aqui, né, da prova da FUVEST, alternativa C. Ele nem usou aqui a simplificação, né? Porque ele poderia pedir para decompor o 28, dividir por 2, dava 14, dividia por 2, dava 7, e dividido por 7, dava 1. Ele poderia até ter dado a resposta como formou um par aqui, ó, 2 vezes 2, 4, a raiz de 4, 2. Poderia ter dado a resposta como 2 raiz de 7, mas ele nem exigiu isso. O foco principal era enxergar que podia utilizar a lei dos cossenos, tá? Então, a lei dos cossenos, ela acaba sendo, a gente tem visto explorada nos últimos vestibulares, pelo menos das públicas de São Paulo. E aqui a gente, fazendo essa construção, a gente mostrou que para qualquer triângulo que eu fizer aqui, ó, óbvio que eu estou fazendo os quadrados aqui, então aqui a gente fez, ó, dinamizado, teria que tirar esses quadrados, tá? O quadrado aqui só foi válido em Pitágoras, mas qualquer medida aqui, qualquer ângulo, aquela igualdade, os valores aqui, eles continuam sendo verdadeiros. A gente tinha aqui das igualdades, ó. 151 e 58, 151 e 58, o outro que eu fiz 202 e 42, 202 e 42. Mas quando eu fizer o ângulo aqui de 90 graus, aí fica valendo lá o que a gente conhece como Pitágoras, tá bom? Então espero aí que tenha dado para vocês entenderem, principalmente a forma que a gente fez aqui, dinamizar o triângulo para mostrar que essas igualdades aqui, elas permanecem valendo a partir aqui, né, dessa igualdade, essa lei dos cossenos, que a gente vai utilizar quando conhecer dois lados e um ângulo, ok? Então, era esse vídeo aqui que eu queria trazer para vocês. Espero aí que tenha ficado claro para vocês. Brevemente aí a gente traz mais informações, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.